como a gente viu, as vias enterais. Agora vamos conversar sobre as vias parenterais, tá? E aí eu destaco a via intravenosa, a via intramuscular e a subcutânea. Não são as únicas, a gente vai conversar das outras, mas são as que eu consideraria mais importantes, mais utilizadas. Eu chamo a atenção para vocês que a maneira de administrar, o posicionamento na hora de administrar, ele é fundamental porque ele pode, simples angulações podem variar o local de administração. Então, quando eu preciso fazer uma administração intramuscular, observa na figura, eu tenho que posicionar a seringa 90 graus em direção, em referência ao corpo. Quando eu preciso fazer uma administração subcutânea, eu preciso e não necessito uma penetração tão funda no tecido, eu vou fazer uma administração no ângulo de 45 graus em relação ao corpo. E quando eu preciso de uma administração intradérmica, que é mais superficial, eu vou fazer uma administração no ângulo de 15 graus em relação ao corpo. Tá? Bom, mas vamos na via intravenosa, tá certo? A via intravenosa, ela é utilizada e pode ser utilizada para infusões contínuas ou mesmo para infusões em dose única, em infusões de dose de ataque em bolos, tá? E é uma via de escolha para medicações de urgência. Então lembre-se, lembra daqueles parâmetros que a gente viu quando a gente começou a falar de via de administração, que era o tempo necessário para se atingir o efeito? Então, essa via de intravenosa, ela é uma via escolhida para situações emergenciais, que eu preciso de um rápido início de ação da substância, tá certo? Qual é a vantagem da via intravenosa? O efeito é imediato, como a gente já conversou, a biodisponibilidade 100%, ela é uma via que possibilita a administração de grande volume, mas eu não posso administrar suspensões por ela, tá? E ela possibilita a administração de substâncias irritantes por outras vias, tá certo? Qual é a desvantagem dessa via? Precisa de material estéril, precisa de pessoal capacitado, incomoda, porque pode causar flebite, dor. Tem menor segurança, porque uma vez administrado diretamente na corrente sanguínea, se for ocasionar uma reação adversa, uma hipersensibilidade, uma reação tóxica, é difícil de reverter. Tá? É imprópria para soluções insolúveis, suspensões, oleosas, tá certo? E o risco, a trombose, flebite, infecções. A via intramuscular é uma outra opção de via parenteral direta, tá? Ela tem um início mais, aí comparado à via oral, ela tem um início mais rápido de ação que a via oral, de absorção que a via oral, de ação que a via oral. Ela possibilita a administração de pacientes que estão incapacitados com dificuldade de deglutir, por exemplo, tem acalasia esofágica, tá certo? Ou tem vômitos, ou tem diarreias, eu posso fazer uso da intramuscular. É uma via mais segura que a via intravenosa para reversão de efeitos adversos. E ela também é uma via, assim como a intravenosa, que não sofre efeito de primeira passagem. Tá certo? O que é que tem de desvantagem? Muito parecido com a intravenosa. E aqui a intramuscular, particularmente, a dor. O indivíduo que já levou a aplicação de bezetacil sabe exatamente do que a gente está falando. Tá? Então, desconforto, pode haver hematoma, lesão muscular. O que mais? Há impossibilidade de administrar substâncias irritantes, ou que o pH fora da neutralidade, da osmolaridade, tá certo? A absorção da via intramuscular ainda vai depender de alguns parâmetros, por exemplo, o fluxo sanguíneo local. O que eu quero dizer com isso? O músculo deltoide, o fluxo sanguíneo local é muito maior do que no glúteo. Então, a escolha é o deltoide, entenderam? Que mais? Se há uma massagem local, se há a aplicação ou se há o exercício físico, ela pode aumentar e vai aumentar essa absorção. E se houver a redução da temperatura, por exemplo, com compressa fria, vai reduzir essa absorção. Tá? E aqui é interessante notar na via intramuscular a diferença entre uma solução aquosa e uma suspensão de base oleosa. A solução aquosa ela vai ser mais rapidamente absorvida do que a suspensão oleosa, porque o meio das células tem líquido intracelular,
que é aquoso. Então isso vai favorecer mais rapidamente a absorção de uma solução por via aquosa. Isso é verificado aqui no comparativo de diferentes preparações de penicilina G, cristalina, procaína e benzatina. Aqui em solução, a penicilina G cristalina por via intramuscular, e aqui a penicilina procaína, G, procaína e benzatina por suspensão. Então observa que o pico de concentração sérica é muito mais rápido quando a gente administra a forma de solução, tá? Meio aquoso, uma solução aquosa, do que a forma quando a gente administra a suspensão oleosa, tá? Da penicilina G. A via subcutânea é uma outra alternativa de via parenteral direta. E como a gente viu, a angulação de 45 graus, tá? Características específicas, a agulha encontra-se então, portanto, embaixo da pele, mas sem atingir as camadas musculares. E um exemplo clássico é a insulina subcutânea, a insulina também muscular, tá certo? Características, substâncias não irritantes, tá? Aqui o volume é menor. Na administração intramuscular você pode atingir volumes até 10 ml. A subcutânea até 2 ml, tá certo? Então volumes menores que a intramuscular. Os efeitos adversos são semelhantes, dores, pode causar fibrose, abscesso, assim como a intravenosa e a intramuscular também infecção. E a absorção é lenta, mas é uma absorção constante, tá? Provocando um efeito duradouro. E isso a gente pode ver quando a gente observa as preparações de solução e suspensão de insulina aplicadas por via subcutânea. Quer dizer, você tem alterações, a velocidade de absorção é maior, bem semelhante à via intramuscular, por calor, por massagem, por exercício, tá certo? Então eu tenho diferentes insulinas ultra rápidas, até insulinas mais lentas, tá? Como a glargina, que vão permanecer mais tempo, diferenciando a solução da suspensão, assim como na via intramuscular. É a mesma ideia. Das vias parenterais que eu considero especiais, elas são parenterais diretos. Por exemplo, a intraarterial é muito utilizada para exames diagnósticos. Tá? A intracardíaca, que não é mais utilizada, que era de reanimação cardiovascular. A intraperitoneal, que é uma via utilizada hoje em dia com prática de experimentação animal em laboratório, tá certo? A intratecal e a peridural são utilizadas em anestesiologia. Elas têm uma diferença. A intratecal tem uma penetração da dura mater, então eu administro substâncias, por exemplo, antibióticos, no líquido cérebro espinhal. E a peridural, eu posso utilizar uma anestesia na região abaixo da cintura, por exemplo, em situações, quando faz necessário, no trabalho de parto, em situações necessárias, tá? Intratecal também pode ser. Então, nós temos um resumo, com isso, das principais vias: intravenosa, a subcutânea, a intramuscular e a via oral, e a característica do padrão de absorção que a gente conversou em relação a essas substâncias. Tá? E, claro, da utilidade especial que essas substâncias têm e as limitações e precauções que a gente conversou sobre isso. Então, esse resumo é muito importante para quem for estudar depois sobre as vias, essas 4 vias. Um gráfico comparativo, mais uma vez, mostrando a concentração em relação ao tempo das diferença entre as vias intravenosa, intramuscular e oral, que vocês observem que a intravenosa, sem dúvida nenhuma, a concentração é muito mais rápida, alcançada em relação ao tempo do que as outras duas. A mais lenta é a via oral. Então, isso é só um gráfico comparativo. A via inalatória, aí já entramos numa via parenteral indireta, ou seja, eu não tenho refração de tegumento. Então, a via inalatória é uma via importante que vai ser utilizada com aplicação de formas farmacêuticas em gás ou aerosol, tá certo? A nebulização, e que leva em consideração que todo o trato respiratório ele é ricamente vascularizado. E aqui tem um ponto importante, que é o tamanho da partícula vai influenciar muito a facilidade ou a dificuldade de absorção. Tá? Mas, uma vez absorvido, pela rica vasculatura, vamos pensar aqui no epitélio alveolar, pela rica vasculatura, os efeitos são imediatos, quase que comparados à via intravenosa, por vezes até maiores, mais rápidos do que a via intravenosa, por isso é uma via importante de escolha para drogas recreativas, tá certo?
Então, a característica moléculas, a preparação gases, pequenas partículas, a absorção é bem rápida, não sofre também metabolismo de primeira passagem, e o efeito pode ser local, tá? Um tratamento da asma, por exemplo, uma doença inflamatória pulmonar, ou um efeito sistêmico, por exemplo, o uso da cocaína por via inalatória. Tá? E as preparações, no caso dos gases, um efeito sistêmico, anestésicos gerais, por exemplo, e os aerosóis, um efeito local, os broncodilatadores e corticoides associados, os agonistas beta-2 com os glicocorticoides são utilizados para redução da broncoconstrição na asma, por exemplo. Então, são exemplos de aplicação de via inalatória na forma de aerosóis e o efeito local. Os gases, um exemplo, é a oxigenoterapia ou anestésicos gerais, são aplicados pela via inalatória, mas que vão gerar um efeito sistêmico. Qual é a vantagem da via inalatória, a via respiratória? É a administração localizada, de pequenas doses, o início é muito rápido de ação e, com isso, reduz o risco de efeitos adversos sistêmicos. Tá? Tem uma eficácia terapêutica excelente, tá? Depende, claro, do tamanho da partícula, essa eficácia, mas partículas pequenas vai ter uma alta eficácia terapêutica, e os dispositivos de aplicação, nebulizadores, inaladores, característicos. Das vias tópicas e transdérmicas, né, as preparações elas podem ser locais ou sistêmicas, tá certo? E diversas formas farmacêuticas, de líquidas a semissólidas, podem ser aplicadas. O extrato córneo, por exemplo, uma barreira principal de absorção dessas vias tópicas. Os alvos, superfície da pele, o extrato córneo, a epiderme, a derme, os anexos, né, unhas, glândulas sudoríparas, elas podem servir como alvos para essa via tópica. Rede vascular eficiente, com isso permite que atravesse o extrato córneo e a epiderme. Uma coisa importante da pele é quando eu tenho infração de tegumento na pele, por exemplo, durante uma queimadura, a pele íntegra é uma barreira, mas quando eu tenho essa infração desse tegumento, essa lesão na pele, ela perde essa barreira e permite com isso que as substâncias mais facilmente penetrem e sejam distribuídas de forma sistêmica. Outra coisa importante é que substâncias muito lipossolúveis podem ser absorvidas mesmo pela pele íntegra. Um exemplo clássico são as moléculas, os pesticidas, né, os organofosforados, que são extremamente lipossolúveis e que são facilmente absorvidos pela pele íntegra. A absorção é rápida, o efeito pode ser o efeito sistêmico. Quais são as preparações características? Pomadas tópicas. Essas pomadas, dependendo do local de administração, a absorção ela pode ser imprevisível, tá? Porque tem uma variação de permeabilidade. A pele íntegra vai ter uma característica, a pele que teve uma lesão vai ter outra característica. Então, com isso, a absorção é imprevisível, tá certo? Quando a gente fala da via transdérmica, a gente tem dispositivos característicos preparados, adequados, produzidos exclusivamente para o uso dessa via que tem efeitos sistêmicos, tá? São os adesivos. Os primeiros foram de nicotina, existe os de nitroglicerina, de estradiol, tá? Quais são as vantagens? Primeiro que há um controle de liberação, é uma taxa constante de liberação, tá? Evita-se inconvenientes da via intravenosa, elimina o risco de perda de biodisponibilidade. Drogas com índice terapêutico, como a gente viu, estreitos, ou meias-vidas curtas, que a gente já vai conversar, elas podem ser utilizadas por essa via, por essa longo tempo de absorção, tá? Então o efeito pode perdurar por muito tempo, você usando uma dose menor, e com isso fugindo desses parâmetros. Redução de efeitos colaterais, tá? Até por essa absorção mais concatenada, e frequência também de administração, e o término da ação, uma vez a droga absorvida, o término de ação é rápido. Tá? Então está aqui, a absorção depende da lipossolubilidade, da integridade da pele. Um exemplo são os PETs ou os adesivos, escopolamina, nitroglicerina, estradiol. Tá? Então elas vão ser aos poucos absorvidos e vão ser drenados para a corrente sanguínea.
Outras aplicações tópicas, como a gente estava falando, o extrato córneo, quer dizer, a via conjuntiva é importante, as formas farmacêuticas são as gotas oculares, a via intranasal ela é importante para aplicação de soluções em gotas nasais ou aerosóis. A intravaginal ela é uma via local, então os óvulos vaginais, por exemplo, o Ginecanestem, os antifúngicos, cremes, mesmo pomadas, e o ouvido externo também, gotas auriculares, cremes e pomadas para uma via de uso local. A intratecal a gente já comentou, quer dizer, o uso dela é interessante, transpassa a dura mater e vai administrar no interior do líquido cérebro espinhal. Por exemplo, o metotrexato. O metotrexato tem uma coisa interessante, é um imunomodulador muito utilizado na terapia contra tumores, e ele elimina células malignas, sim, e ele pode interagir com antibióticos. Vejam que interessante. Antibióticos podem interagir com o metotrexato e afetar a sua taxa de eliminação, ou mesmo metabolismo, ou mesmo até absorção. Então isso é muito interessante. A via vaginal, que a gente comentou, claro, vai sofrer influência do ciclo menstrual, no tecido vaginal, uma via local de aplicação, e a administração oftálmica, que em geral é formado de gotas ou mesmo pomada, que tem o extrato córneo como barreira e que o processo dessas substâncias é a difusão passiva através desse extrato córneo. Tá certo? Muito bem, as referências dessa aula, o Goodman-Gilman, sem dúvida nenhuma, é a melhor referência, o Katzung também, e o Golan, esses últimos também são fantásticos, tem figuras muito boas no Golan, eu indico para vocês. Tá bom? Ó, beijo do magro.